Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência, vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. Esse mandamento ele é muito importante. Se ele veio primeiro, é porque ele é o primeiro mandamento de importância também para o espírito humano. Depois nós tínhamos que lembrar assim, nós temos o costume de falar o nome de Deus toda hora, mas nós tínhamos que entender assim, que através da maneira que nós verbalizamos, não gera uma ligação. Fica bem fácil assim de observar uma criança, se toda hora ele chama o pai, se toda hora ele chama a mãe, daí a pouco esses adultos mandam ele parar de chamá-los e dar a ele uma outra direção. Então, o jeito que nós verbalizamos não faz uma ligação com o Criador. Se nós conseguirmos fazer uma ligação com o sentimento intuitivo, que é muito superior à palavra, então esse sentimento intuitivo fica bem fácil assim de começarmos a fazer uma ligação com o Criador. Depois, na sequência, nós vamos, quando largarmos o corpo de matéria grosseira, vamos para a matéria fina. Dessa maneira, seremos atraídos para as proximidades do Criador. Esse sentimento intuitivo é bem importante, assim, perceber como é que ele funciona dentro de nós. Por exemplo, na moradia. É mais fácil, assim, na moradia, percebermos, porque, de uma maneira geral, todos nós temos uma moradia. Então, nesta moradia, se tem criança, quando o adulto evita um ato que aquela criança teria possibilidade de cometer e seria prejudicado, esse sentimento intuitivo, se o adulto está presente dentro dele, ele fica feliz por ter evitado consequências. Também tem uma outra maneira também de termos esse sentimento intuitivo quando a pessoa está recebendo um alimento, independente do tipo do alimento. E muitas vezes ela pode estar sozinha, ela fica feliz dentro dela de estar recebendo aquele alimento, ou depois que recebeu aquele alimento, que alimentou-se, a satisfação de ter tido aquele alimento. Esse é o sentimento intuitivo que nos possibilitará, depois de largarmos o corpo de matéria grosseira, irmos para mais próximo do Criador. Quer dizer que nós temos que desenvolver maneira, e que muitos também acham assim que recebeu um alimento e então usa a palavra gratidão, que grato, estou feliz. Não, se nós verbalizamos, aquele sentimento já diminuiu. Por isso que muitas vezes esse sentimento manifesta quando a pessoa se encontra só, porque ela está em paz com ela mesma, então esse sentimento tem essa possibilidade. Aquele adulto, muitas vezes, não verbaliza para aqueles outros dentro da moradia do ato que ele possibilitou que aquela criança não tivesse consequência. E muitas outras maneiras que existem na nossa vida, esse tipo é que é o sentimento intuitivo que nós precisamos de desenvolver em relação ao Criador, para que nós venhamos a ter a possibilidade, na sequência da nossa existência, irmos para as proximidades do Criador. Quer dizer que seremos atraídos. E fica bem fácil assim da gente ir observando que muitos acham assim que idolatria é a pessoa ficar de frente
a figuras de madeiras que representam a divindade. Outros acham que são os adoradores de Satã. Outros, um filho, colocando o filho de uma maneira como se esse filho fosse importante. Outros, o poder. Outros, o dinheiro. Outros, uma mulher. Quer dizer que tem muitas maneiras de idolatrar. Todas essas coisas que nós conhecemos, fica bem fácil assim, no caso do poder, né, ou do dinheiro, quando vai para a matéria fina, com essas tendências, e muitos outros também, teria que observar que nós nos colocamos muitas vezes como muito importantes. Essa não tem uma substância na matéria fina. E é bem interessante assim, porque não tem como nós nos agarrarmos, porque quando uma pessoa tem uma saudade de uma localidade ou de uma pessoa, o que esta pessoa faz? Ela procura contato com aquela pessoa que está tendo saudade ou com aquela localidade, aquela saudade. Na nossa vida, nós tínhamos que ter um trabalho. Esse trabalho, quer dizer, não é o trabalho de sobrevivência de matéria grosseira, o trabalho dentro de nós, porque o trabalho conosco é muito mais importante do que o trabalho de sobrevivência, porque nós sabemos assim que tem todos os tipos de profissão e aquele que é ponderado, independente da profissão que ele venha a ter, ele sobrevive. Quer dizer que o trabalho dentro de nós, porque na nossa vida nós recebemos muita influência de pequenos. É só observar o filho quando chega na moradia. Em determinada idade, até o dia anterior, o vocabulário dele era restrito. Agora, no dia seguinte, ele já chega falando palavras que na moradia ele não tinha assimilado ainda ou não tinha aprendido aquelas palavras. Os relatos que ele traz, quer dizer que ele sofreu influência e agora ele tem um novo vocabulário, um vocabulário mais rico. Quer dizer que nós vamos recebendo influência a vida toda. E o desenvolvimento que nós temos que ter para nós é sempre num processo de indivíduo. Muitos acham assim que é na socialização, que é tendo um relacionamento com esse, com aquele, no ambiente de trabalho, mas nós tínhamos que observar assim. Aquele ambiente de trabalho tem ali tantas e tantas pessoas, cada um tem um propósito. E é bem interessante, porque normalmente, quando aquele que trabalhou décadas naquela empresa e agora ele ausentou, porque a própria empresa quis que ele ausentasse, ou ele ausentou porque ele quis, ele não fez falta. A vida dele externa, também para aqueles com quem ele trabalhou, com quem ele trabalha, também ele agora não tem mais relacionamento. Quer dizer que as influências que nós recebemos, nós tínhamos que, na fase de amadurecidos, sermos muito cuidadosos conosco, de ir observando aquilo que serve para a minha vida depois que eu largar o corpo de matéria grosseira e aquilo que não tem serventia. É um trabalho a vida toda, porque junto com esses valores que nós colocamos do jeito que nós fazemos e que todos esses valores de adorar madeiras como se fosse divindade, de adorar um filho, de ter poder, de ter dinheiro, são valores que dentro de nós, para a nossa vida de matéria grosseira, muitos desses valores não têm significação nenhuma para a substância que a pessoa precisa para ela. Então, nas dificuldades que a vida apresenta, muitos recorrem a esse tipo de idolatria, quer dizer assim, de ir a lugares. Mas tem um ensino bem importante que fala assim que quando a pessoa tem vontade de ter uma realização, de que aconteça algo para ela que ela precisa para que ela realiza,
ela então precisa de fechar a porta do quarto. Quer dizer que toda a nossa vida, ela teria que estar voltada para dentro de nós. Não quer dizer que eu não tenha que tratar muito bem os meus colegas de trabalho, os meus conhecidos e aqueles que são da minha moradia. A polidez. Eu preciso de fazer esse trabalho de ser polido, porque se eu atendo bem uma pessoa, então aquela pessoa também fica feliz. A felicidade daquela pessoa vem para mim também. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando que quando a gente dá uma resposta, que aquele que precisava daquela resposta, daquela informação, fica feliz, essa felicidade vem para nós também. Tempos depois, volta outra vez aquela maneira boa que nós tivemos o comportamento. Quer dizer que a vida interna está junto com a vida externa. Na vida externa, nós temos que fazer a separação e temos que lembrar de muitas coisas da vida externa. Mesmo aquele que trabalha com a gente, nas nossas proximidades, passa por limitação. E se ele não nos pergunta, nós tínhamos que respeitá-lo. Quer dizer que tínhamos que lembrar assim, o jeito que aquela pessoa está passando, se ela tem uma sensibilidade interna, se ela está fazendo um trabalho em desenvolver um sentimento de acordo com o que vai possibilitar ela uma segurança interna, então vem também a maneira de dirigir-se a um, a outro que apresenta um saber para que ele venha ter a solução daquilo que ele precisa. O caminhar da nossa vida é dessa maneira. Então nós podíamos observar assim. Os animais, de uma maneira geral, não aqueles que estão tolhidos dentro da moradia, porque eles perdem aquela condição de vigilância. Fica bem fácil assim, no caso daqueles que já conheceram um cão que fica dentro da moradia, ele perde a condição de vigilante. Mas aquele cão que vive fora da moradia, que toma conta daquela propriedade da parte externa, todo instante ele está atento. E quando surge um ruído, e esse ruído é um pouco diferente, ele não espera, ele caminha em direção àquele ruído. Quer dizer que nós tínhamos que ter um trabalho assim conosco, de ir desenvolvendo a maneira que nós precisamos para nós. A maneira é essa, nos possibilitando o discernir que vai me fazer bem para a minha vida interna e que vai me possibilitar uma segurança. E que nós tínhamos que fazer um trabalho assim bem importante. Aqueles que já se encontram envelhecidos na nossa frente, nós tínhamos que ver que o que falta para ele é segurança interna, porque na vida externa de matéria grosseira, ele fez todas as conquistas possíveis. De recursos financeiros, de passeio, de possibilitar para aqueles com quem ele sente bem nas suas proximidades, mas dentro dele, a maneira que ele está comportando, falta esse elo, possibilitando a ele a sequência da sua vida na matéria fina, de ser atraído para junto ao Criador. Então, todas as coisas externas são valores relativos, por um período, e se nós descuidarmos, nós também podemos confirmar assim. O filho tem mais de 60 anos e o pai já tem muitas outras décadas na frente e o pai ainda está cuidando daquele filho. Quer dizer que não possibilitou que esse emancipasse, que esse, durante a sua formação, caminhasse com suas pernas. Caminhar com suas pernas quer dizer que no período de formação foi dando a ele o direcionamento para que ele pudesse sobreviver por ele mesmo. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira que nós precisamos para nós de nos tornarmos enriquecidos, porque quando fala assim que uma pessoa entra pobre no mundo dos espíritos, é isso. Quer dizer que todas as coisas que foram feitas
foram feitas para a matéria grosseira. Não foi feito um trabalho de possibilitando agora que viesse a ter aquela condição bem importante de ser atraído. Nós tínhamos que lembrar assim, que na vida de matéria grosseira, nós vemos que todas as coisas têm um tempo. O ser humano tem um tempo, o animal na moradia tem um tempo, aquelas frutas que foram compradas também, que ficam lá na fruteira, tem um tempo. Na matéria fina é o mesmo procedimento. Se a pessoa, dentro dela, não foi construído algo que possibilitasse a ela ser atraído para junto ao Criador, ela terá um tempo para ficar na matéria fina. Esse tempo é determinado pelo Criador. Quer dizer que se ela não desvencilhar dos pendores, das pendências, porque quando a pessoa fala assim que ela se encontra de uma maneira que ela não tem confiança na sequência da existência, quer dizer que a vida dela está presa na matéria grosseira, ela não fez nenhuma construção para a vida seguinte. Então, se ela não desvencilhar desta maneira, também o tempo dela vai ser um tempo determinado. Quer dizer que nós achamos assim que temos tempo. Não temos tempo. É só observar uma criança no período de escola, então está iniciando o período de escola e ele não acompanhou as informações escolares. Então ele não pode ir para o ano seguinte. Então agora ele fica nesse ano que ele se encontrava anteriormente. Só que as crianças são menores. Ele agora já se encontra maior, já fica um garoto grande, sem frequência com os pequenos. Quer dizer que na nossa vida de caminhada é o mesmo procedimento. É isso que nós precisaríamos de entender e de ver que nós não temos tempo. Se demorarmos para desvencilharmos dos pendores que nós temos, porque tem muitos outros pendores também que existem, então ficaremos presos, não teremos a continuação. E depois entra naquela condição que todos nós já ouvimos, a condenação eterna, que existe e que todos nós sabemos que existe. Não é que a pessoa foi condenada, ela encontra-se tão presa com seus pendores que não conseguiu desvencilhar. Isso fica bem fácil assim, da gente ir observando que na mudança da moradia, na mudança dos móveis, então é feito um trabalho assim. Aqueles objetos que requerem mais cuidados, porque agora vão mudar de lugar, porque vai fazer uma limpeza. O adulto fala, se tem criança nas imediações, o adulto fala, esses objetos, esses pertences, eu vou carregar. Então vocês carregam aqueles outros. Quer dizer que é feita uma seleção. É assim que nós precisaríamos de entender que na matéria fina é o mesmo procedimento. Se a pessoa descuida, ela descuidou e não tem a condenação eterna, é a própria pessoa que fica presa. Então ela mesma entra naquele processo de desintegrar-se, porque ela não conseguiu livrar-se daqueles pendores, daquelas pendências, ela ficou presa. A mesma coisa acontece na empresa. Numa empresa harmoniosa, um elemento é substituído. Dificilmente a empresa tem satisfação em substituir um elemento. Ele começou a emperrar, não fazer aquilo que precisa de ser feito e começou a dificultar. Quer dizer que ele que foi colocado para fora, ele que saiu do movimento normal. Então os nossos valores, nós precisaríamos de entender que está sempre relacionado às coisas de matéria grosseira. Dificilmente entra num currículo
bondade que a pessoa tem, o jeito que ela atua e a maneira correta que ela tem no atuar dela, apresentando aquela segurança que precisa de apresentar. Não é ser omisso, alheio, permissivo, não, uma maneira correta. Então só entra as referências do conhecimento literário que a pessoa adquiriu, dos cursos que ela adquiriu. Não apresenta a maneira como ela era harmoniosa no relacionamento e como ela tinha uma maneira boa de relacionar com todos. É isso que nos falta na nossa vida, colocarmos no nosso dia a dia esses valores. Então, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. Então, é lembrando assim, que muitos acham que idolatria é somente aquela fileira de madeira representando a divindade, outros acham que é os adoradores de Satã, mas tem também os filhos, tem também o dinheiro, o poder, tem também a si mesmo. Isso fica bem fácil assim, que quando a pessoa começa a olhar muito para ela mesma, tem até nomes que eles denominam esse tipo de pessoa. Então, cada um é que tem que ir observando que nós temos que construir maneiras de nos aproximarmos do Criador. Não é com palavras, não é com o pensamento, é com o sentimento, e esse sentimento tem que ter aquela pureza que existe da pessoa estar recebendo um alimento e que não está relacionado a ser um alimento caro, aquela fruta, aquela maneira que ele está recebendo, o jeito que aquele alimento entrou dentro dele e a gratidão que ele sentiu. Esse sentimento é que nós precisaríamos de desenvolver em relação ao Criador. Fica substancioso e a gente vê assim que esta confiança nós precisaríamos de ter, porque aquele adulto, quando está com uma criança pequena, a criança já especha a mão para o adulto. É um processo natural. E do jeito que o adulto segura aquela criança brinca, corre ali, e o adulto continua segurando ela. Quer dizer que o adulto colocou um sentimento de firmeza, porque aquela criança, ela tem determinada idade e o adulto tem que segurar de uma maneira que também não pode machucar aquela criança. Então, esse sentimento é que nós temos que desenvolver para ficarmos mais próximo do Criador e que nos possibilitará uma confiança interna. E é bem interessante, porque numa fase da vida, de quando a pessoa viveu de maneira mais ou menos correta, que nós conhecemos assim, que o jeito de viver, formar filhos é bem trabalhoso pelas influências. Então, próximo ao largar o corpo de matéria grosseira, um ou outro adulto fala assim que antes encontrava-se inseguro da fase seguinte que a vida vem apresentar. Então, depois, ele fazendo o trabalho dele com ele mesmo, ele fala que já se encontra seguro na continuação da sua existência. Então, quer dizer assim, o jeito que nós temos que caminharmos durante a nossa existência é dessa maneira, nos possibilitando aquela segurança, como aquela criança sente segura na mão daquele adulto e como aquele adulto sente seguro do jeito que ele está segurando a mão daquela criança. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que lembrar assim, as influências que nós recebemos, precisamos de sermos cuidadosos para que a nossa vida interna não sofra consequência das influências externas que vêm nos apresentar. Então, a pessoa é que tem que fazer esse trabalho de ir verificando os muitos outros pendores que existem. E nós sabemos que existem muitos outros pendores. Então, esse cuidado é a vida toda e observar assim,
não é desprezar as coisas de matéria grosseira, porque muitos acham assim que se fica sem as coisas de matéria grosseira, ou se agora a pessoa admite que agora ela precisa de ter uma vida que ela vai sentir bem nesta vida. Não é as condições externas que nos possibilita, porque no caso daquele alimento que a pessoa recebeu, que é um alimento simples, o simples que eu me refiro, e pode ser o preparo de um ovo com pão, então não tem alimento mais simples do que esse alimento. Ou pode ser de uma outra maneira. O jeito que ele está preparando, o jeito que ele está recebendo, alimentando-se, e que vem essa felicidade dentro dele. Quer dizer que esse sentimento não está relacionado a valores externos. Então é bem simples assim. Porque os valores externos que nós conhecemos, eles são relativos. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque aquele filho sai da moradia, aquele veículo ficou velho, e aquele passeio não tem mais significação. Aquela localidade em que eu fui criado não tem mais significação. E se um ou outro pôde voltar naquela localidade, ele vê que não tem mais significação nenhuma. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de entender. Voltarmos para dentro de nós e observar as influências que existem e fazer a seleção. A criança pequena, ela pode receber a influência, mas na moradia, o adulto é que tem que ver se aquele tipo de influência é que vai dar a ela uma sustentação. Mas o adulto, independente disso, ele tem que continuar trabalhando com ele. É a vida toda esse trabalho, porque nós sabemos assim que se descuidarmos um pouco, independente da pessoa, um pensamento entra na vida daquela pessoa e ela então agora começa a pensar diferente, achando que e agora, esse achar pode trazer para ela um distanciamento, a naturalidade. Então, os valores que a vida nos apresenta e os valores que nós dedicamos para aqueles bens que nós julgamos que têm muita importância. Depois, nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de ir observando aquele companheiro daquela empresa que a gente trabalhou. A gente tinha um valor especial por ele. Ele pediu demissão, ele foi embora e muitas vezes não despediu desse que o julgava bem importante. Quer dizer que nós sempre colocamos valores naquele um, naquele outro, e não quer dizer que aquele um ou aquele outro nos valoriza. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que nós tínhamos que ter um equilíbrio dentro de nós, de colocar os nossos valores onde há possibilidade de ter um retorno. Então, toda época, nós tínhamos que lembrar assim, que o Criador nos auxilia e que também nos possibilitou o livro Na Luz da Verdade para que nós viéssemos a ter uma maneira de caminharmos nesta vida de maneira correta, nos possibilitando assim um equilíbrio para nós. Porque o equilíbrio é aquela coisa bem importante. Não é para o outro, é para a minha pessoa. Isso a gente pode observar assim nos envelhecidos, que sempre manteve e mantém uma firmeza. Aqueles que o aproxima dele, não o aproxima de maneira pejorativa, sempre com uma consideração. Então, na nossa vida, é isso que nós precisamos de trabalhar. Quando chegar a nossa época de ir para a matéria fina, irmos seguros, porque o nosso sentimento para o Criador é um sentimento que seremos atraídos para proximidades do Criador. Com esse sentimento, então, a pessoa fica mais segura dentro dela de ir observando o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Então, a referência do livro Na Luz da Verdade é a vida toda. Estuda o livro Na Luz da Verdade,